Então. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Obrigada também pela presença de todos. Então, hoje a gente vai falar sobre a alegria do trabalho no bem, né? Então, mas para a gente chegar nesse trabalho do bem e ter essa alegria, a gente vai começar a falar sobre caridade, né? E uma coisa que eu sempre gosto muito é dessa leitura do Hernando de hoje, que é a necessidade da caridade segundo São Paulo, né? Deve dizer bem aqui, a necessidade, né? A necessidade, a nossa necessidade, né? Isso é para nós. Então, antes da gente chegar lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Durante o ano todo, a gente sempre, né, já aprendeu sobre caridade, já veio outras pessoas aqui, falaram sobre isso, e a gente vai conseguindo, aos pouquinhos, né, começar a botar isso na nossa vida, que é o que quer dizer, o que o São Paulo definiu. Então, assim, São Paulo, ele definiu bem o que é a verdadeira caridade, né? Então, aí está toda a doutrina, todo o conhecimento que Jesus veio passar para a gente. Então, a caridade não é somente alimentar ou vestir, né? Os mais necessitados, como a gente pensa, né? A primeira coisa que vem na cabeça da gente, sempre assim, né? A caridade é eu doar alguma coisa para alguém, né? Fazer um gesto, ajudar, né? Então, não é bem só isso que é a caridade. A caridade é ir bem mais além, como falou São Paulo. Então, a caridade é amar o próximo, é a paz universal, onde não existe mais guerra, nem ódio, nem orgulho. Então, ele diz, a caridade é benfazeja, ela é paciente, não é desdenhosa. A caridade, ela é humilde, ela é apaziguadora. Ela não se ofende, não se melindra. Assim como São Paulo definiu a caridade, dizendo que ela é o bem maior, né, que ele está falando ali que ela está acima de todos os outros, a doutrina espírita vem e diz, fora da caridade não há salvação. Mas o que é a salvação para nós? Né? O que quer dizer isso, salvar? Salvação que quase todas as religiões, eu acho que todas as religiões falam, né? Por exemplo, eu sempre fui católica, então, para o católico, que eu entendo, no meu entendimento, salvação seria salvar minha alma, né? Salvar minha alma. Então, quando eu morrer, eu iria tipo para o céu, né? Então, estou salva. Lá no céu estou salva, se eu vou para o inferno, estou perdida, né? Às vezes eu escuto as pessoas dizer assim para mim, tá, mas tu acha que se tu for lá, que é aqui, a nossa casa, onde a gente estuda, que eu sempre digo que aqui é uma casa de estudo para o nosso espírito, eles dizem, tu acha que tu vai te salvar? Eu digo, não, mas eu não estou indo lá para me salvar, eu estou para aprender, para estar no caminho certo, para talvez, então, um dia eu entre nessa salvação que eles imaginam, né? Então, isso, para mim, seria, para os católicos, seria isso, ou para a maioria de todo mundo, se salvar é salvar nossa alma, nosso espírito, para um lugar bom, para esse céu que todo mundo imagina, né? Então, na minha concepção, eu diria assim, que essa salvação é salvarmos de nós mesmos, das nossas imperfeições morais ainda, né, dos nossos erros. Seria isso, a gente se salvar ainda do que tem de ruim aqui dentro da gente, né? Então, tem mais no Evangelho que diz o seguinte, o que é preciso para ser salvo, né? Então, eu diria que é ver no outro um irmão, né? Não é se dividir, como a gente sempre faz, por raças, religiões, né, por questões sociais, cada um lá no seu cantinho, que, na verdade, no fundo, a gente está tudo junto, mas, às vezes, a gente não é isso que está no nosso íntimo. Muitas vezes, a gente não vê isso ainda com bons olhos, tá? Então, é se unir, como a gente já aprendeu aqui, porque todo mundo é igual, né? Ninguém é dono da verdade, é desejar para o outro o que eu quero para mim. É mais ou menos isso que eu entendo que São Paulo quis passar para a gente. Então, é ir bem mais além, essa caridade. É ter paciência com o outro, é caridade. Escutar o problema do outro e tentar ajudar ele a resolver, é caridade. Né? Não julgar é caridade. Não desejar que o outro se dê mal só porque eu não vou muito com a cara dele, eu não tenho afinidade com ele, então não vou desejar nada de bom para ele. Isso também é caridade.
Rezar pelos criminosos é caridade. Por quê? Porque eles não têm o entendimento que a gente já tem, eles não conhecem Deus como a gente conhece ainda. Né? A gente já não é tanto assim, imagina eles que... Né? E tudo tem uma coisa por trás, para a pessoa chegar nesse lado do crime. Então, ter piedade e compaixão do outro é caridade. Ter compaixão por aquele que te prejudicou é caridade. Então, perdoar é caridade, ver nosso defeito também é caridade. Então, essa é a mensagem que São Paulo deixou para nós, e a mensagem, né, que São Paulo deixou para nós, e todo o ensinamento de Jesus. A salvação, ela não depende da crença. Cada um tem o direito de acreditar, né, naquilo que quiser, no Deus que achar que está certo. Cada um tem o direito de estar na religião que quiser. Tá? Porque, enquanto a gente não se reformar intimamente, olhar lá para dentro da gente, começar a se melhorar, a gente não vai chegar até Deus. Não chega até Deus. Né? E assim, e não é numa só existência agora que a gente vai sair daqui curado. Né? Então, assim, é muito ilusório a gente acreditar assim, eu vou para o céu. Eu não matei, não roubei, eu vou para o céu. Né? Só que, assim, o que é o céu para nós? Para muitos, o céu é um lugar bom, é o paraíso, é bonito. Quando eu era criança, eu achava que era tipo um jardim. Eu ia lá para aquele jardim lindo, aquele céu maravilhoso, aquele lugarzinho bom, e ia ficar lá. Né? Mas também fica lá, de um lado para o outro, caminhando. Vida boa. Eu acho que, para mim, isso é o céu que a gente imagina. Não tem mais problema, nenhuma dificuldade, tudo fica aqui. Né? O ruim, tudo fica aqui lá, é tudo de bom. Que eu acho que é isso que a gente pensa. Pelo menos eu pensava assim. Né? Então, a gente não vai chegar lá assim tão cedo. Tem que trabalhar muito e se esforçar muito no caminho do bem para a gente chegar até Deus, gente. Senão, não vai dar. Não vai dar, não. É meio ilusório assim a gente pensar que se a gente não roubar e não matar, estamos tudo acertado. Não estamos, né? A gente não está, porque a gente faz o nosso malzinho ali todo dia, que a gente sabe, e que aos olhos de Deus, às vezes, até pior daquilo que o outro que foi lá e matou naquele momento. Né? Então, resumindo, gente, caridade é amor. Né? Então, São Paulo nos ensinou isso, Jesus veio e nos ensinou isso. Quando a gente tentar entender isso, né, tudo isso que São Paulo quis dizer, que Jesus veio e nos mostrou, que a gente vai sentir isso, que é o amor, então a gente pode ir de encontro ao trabalho. É o caminho que a gente vai percorrer para chegar no outro. Porque muitas vezes chega alguém na casa da gente, bate lá uma palminha, né, e pede alguma coisa, né? A senhora não pode me ajudar? Geralmente é alguém pedindo alguma coisa para a gente. A gente vai lá, pega 1 quilo de alimento, o que tiver, né, que a pessoa está precisando, a gente vai lá e doa. Não é assim? Muitos doam, alguns dizem não tenho, outros não querem doar. Cada um está num grau de evolução ainda. Tem uns que já sentem a necessidade de doar, que já tem lá uma coisinha dentro, que está querendo ajudar. Tem uns que não, que acham que não está certo ajudar. Né? Tem tanta coisa que a gente escuta, vai trabalhar, não sei o quê. Ninguém quer saber o que a pessoa está passando, só vamos julgando. Como falou ali São Paulo, não julgar é caridade. Então, por isso que a gente tem que ter esse ensinamento ali primeiro. Né? Cair bem na cabeça da gente o que quer dizer a caridade. Então, porque uma coisa está junto da outra. Senão, se eu não ter a primeira, eu não vou conseguir fazer a outra. Que a gente diz que é mais fácil, né? Às vezes a gente dá lá alguma coisa para a pessoa já sair e não ficar incomodando a gente, vai lá, vai embora. A gente faz 1000 coisas. 1000 coisas, cada um está num grau de evolução, então vai fazer diferente. Ninguém vai fazer igual, e não cabe nós julgar. Aquele é o momento dele, esse é o meu, aquele é o dela. A gente está engatinhando e aprendendo, a gente chega lá ainda. Né? Mas quando a gente for fazer alguma coisa, aliás, estava falando, a gente vai lá e vai doar. Doar é um gesto generoso da parte da gente, eu sou generosa, eu sou bondosa, eu vou lá e dou o que a pessoa está pedindo. Né? Aquela ajuda que ela está pedindo. Não é trabalho. Doação é uma coisa, trabalho no bem é outra. Trabalho, já está falando, é um trabalho. É um tempo que a gente tira da gente, que a gente doa da gente para o outro. É uma parte de mim, o meu tempinho, sabe, que eu vou doar para o outro. Aquele tempo não é mais meu. Vamos supor que tem muitos grupos, né, que vão nos hospitais,
nos asilos, cada um tira aquele tempo. Então, quer dizer, combina. Aqui no centro, eu sei que eu não vou, mas o pessoal, uma vez por mês, vai no asilo. É o tempo que eles tiraram para eles, para fazer esse. Então, é um trabalho que eles fazem, eles se preparam, eles levam o café da tarde, eu sei que é eles que dão, eles se unem, cada um faz a sua parte. Lá também tem um trabalho, que é colocar o café para os idosos, é a conversa, que é o principal. Eu não já fui no começo, hoje não estou indo mais, porque não posso, mas é um trabalho maravilhoso. É sentir. A gente tem que sentir para saber como é que é o trabalho. Por isso que eu falo que o trabalho, ele vem, é amor, esse trabalho. Então, assim, é diferente da doação, né? A gente doa é uma coisa, trabalhar é outra, é o meu tempo que eu tiro, porque a gente não tem tempo para nada, na verdade, né? Então, quando a gente chega a pensar em tirar um tempinho para o outro, a gente está sendo, de fato, caridoso, né? A gente passa uma existência toda sem fazer nada para o outro, né? E às vezes a gente ainda consegue chegar a um certo tempo e se dedicar um pouquinho para o outro. Isso é a salvação, é o caminho da salvação, porque ele está falando da necessidade que a gente tem para começar a fazer isso, para estar nesse caminho. Esse é o ponto que a gente tem que começar a pensar bem, tá? Então, quando a gente estiver disposto a ajudar o outro, sem querer, tipo, em troca de nada, né? Porque tudo que a gente dá para o outro, faz para o outro, tem que ser esquecido. Isso é caridade, é você esquecer. Quando eu estou ajudando alguém por ostentação, para mostrar para o outro que eu estou fazendo algo de bom pelo outro, sabe? Eu estou fazendo para me mostrar, para me exibir uma coisa que não vai no meu íntimo, não está no meu íntimo, não é caridade, né? É promover a minha imagem. Olha como ela é boazinha, que pessoa boa, faz o bem. Mas, no fundo, não é caridade. É uma ilusão, pode ser para mim, da minha cabeça. Mas o Papai do Céu lá em cima sabe que, nossa, estou me endividando mais ainda. Isso eu tenho consciência. Então, gente, isso a gente não é caridade, né? Que a gente estava falando. Então, esse trabalho no bem que eu falei é o nosso tempinho que a gente, sei lá, um dia ainda, não sei se vocês já fazem, se algum de vocês já fizeram, ou pensam um dia em fazer. Eu sempre tive, tipo assim, sempre pensei muito. Isso é uma coisa que já veio comigo de ajudar. Eu tive lá em casa, meu exemplo, meu pai. Meu pai sempre foi desse lado. Então, a gente tinha uma coisinha lá no meio, como fosse um exemplo, né? Ele dava aquele exemplo. Então, a gente viu isso. Meu pai fazia mais esse trabalho na minha casa, mas a gente não era muito disso. Não era. Né? Até doar, sim, mas ir ao encontro do outro, assim, nós não íamos. Quando a gente era criança, ele até levava a gente junto para a gente ver. Mas a gente não ia, não conseguia, né? A gente queria brincar e outras coisas mais. A gente não estava preparado, não era a hora. Eu penso assim, tudo à sua hora, né? Então, quando eu tinha... E eu sempre pensei em fazer, depois de adolescente, eu sempre pensei, tinha uma veinha assim para ajudar o outro, eu sempre via as situações, noticiário na TV, e eu sempre pensava, né, se todo mundo se unisse, a gente podia fazer alguma coisa, sempre isso. Mas, quando eu tinha 33 anos, eu até contei essa história aqui uma vez, há muito tempo, quando eu estava falando sobre julgar as pessoas. Eu nunca me esqueço disso. Eu já dei uma pinceladinha nisso aqui. Mas, assim, quando eu tinha 33 anos, eu fui fazer uma retirada de um tumor, né, no útero. E eu fiquei internada, só que não tinha vaga, não tinha um quarto após a cirurgia. Aí, então, me colocaram no quarto com a gestante, com a mamãe, né? Não tinha, então, naquela época, o nosso hospital aqui, eu fiz cirurgia aqui nos nossos hospitais, fui em vários outros, era tudo a mesma coisa, não era uma cirurgia que corria risco, coisa e tal, resolvi fazer aqui mesmo. Então, assim, como não tinha, o hospital era pequeno, poucos leitos, maternidade, se eu não me engano, 3 quartos, eu acho que na época. Então, me colocaram junto com as mamães. Né? Depois do pós-operatório, eu fui junto com as mamães. Aí, eu fui para um quarto que tinha
Antes, quando eu fui para o quarto que tinha 3 mamães. Depois, no outro dia, eles me passaram para o outro quarto que tinha uma senhora. Uma moça, aliás, né? Uma moça, uma mulher. Tá, só que quando eu cheguei no quarto que eu coloquei, essa senhora estava lá, viradinha para o cantinho, bem quietinha, e eu até queria puxar um assunto, ainda estava, né, a gente ganha aquela anestesia, a gente não consegue se mexer, né, fica lá toda... Mas a boca dava. Aí eu gosto de conversar, eu queria perguntar alguma coisa para ela, mas ela estava tão quietinha, ela estava toda coberta, eu só vi um pedacinho do cabelo dela. Pensei, talvez ela passou por uma cirurgia mais difícil, e está bem aborrecida, né, e não quer falar. Eu fiquei bem quietinha. Eu ali pensando. Depois de um tempo, chega uma conhecida minha, que ela trabalha aqui no Fórum de São João Batista, e quando ela abriu a porta, aí que eu vi ela, eu pensei, né, o que ela está fazendo aqui? Eu olhei e ela fez assim uma cara bem séria para mim. Eu não falei nada, eu fiquei bem quietinha. E eu pensei, alguma coisa está acontecendo. Aí ela veio, bateu na senhora lá que estava e falou assim para ela. Ô fulana, né? Deus disse o nome dela. Eu vim pegar o bebê. Eu vim pegar o bebê. Você quer doar mesmo o seu filho? Você tem certeza disso? Eu bem quietinha, até fechei o olho, fechei o olho e fiquei pensando lá. Pensa o que veio na minha cabeça. E ela conversando, tem certeza disso? Pensou bem, né? Teve uma conversa ali com ela, que ela, na verdade, aquela mãe ia doar o seu filho. A minha amiga faz parte do fórum da parte de doação. E eu fiquei ali com meus pensamentos, né? Meu Deus, olha o que eu pensei. Meu Deus, como pode uma mãe doar um filho? Pensa bem. Eu já comecei ali com pensamentos, né? Julgando a mulher, me achando, né? Como é que pode? Como é que pode? E eu fiquei com aquilo. E a pessoa saiu, a minha amiga saiu, e a mulher não disse nada. Lá quietinha, viradinha estava. E eu fiquei ali com o meu pensamento. Como é que pode, meu Deus, uma mãe doar um filho? Não sei o quê. Eu ali com meus pensamentos. Daqui a pouco a mulher se virou e disse assim, a senhora deve estar pensando mal de mim, né? Eu quase morri. Como se ela estivesse lendo meus pensamentos. Como se ela estivesse lendo tudo que eu pensei, a mulher falou, pensei. Aí a mulher falou assim, a senhora deve estar achando que eu sou uma pessoa muito ruim, né? Aí ela disse assim para mim, sabe? Ela disse, eu estou dando meu filho porque eu já tenho 2 em casa passando fome. E esse aí, eu não quero que passe fome. Ela contou a vida dela. Ela contou a vida dela para mim, ela contando, né? E eu já fui me dando uma coisa, né? Porque um arrependimento, um remorso. E eu pensando bem, e eu já fui mudando. Eu pensei, meu Deus. E eu, sim, mas ali eu já estava me mutilando ali por dentro, eu mesmo, pensando mal de mim, como eu sou uma criatura ruim. E daí, assim, ela contou toda a história dela, mas eu ainda tentei, mas a senhora não acha melhor, assim, a senhora não tem pai, mãe para ir, né, para ter uma ajuda? Ela disse, não, o meu pai bate na minha mãe. Minha mãe e meu pai já não vivem bem, meu pai bebe, bate na minha mãe. Se eu chegar em casa com mais um, meu pai não vai me aceitar, tanto que eu até hoje não pude voltar para casa. Aí ela contou a história do marido dela, que também batia nela, que também bebia, que ela estava uma semana dando água com um pouquinho de leite moça na mamadeira, porque um senhor deu para ela uma latinha de leite moça. Então ela colocava o leite moça na mamadeira e fazia tipo um leitinho e dava para o menorzinho que ela já tinha, né? E o outro, então ele estava passando muita fome. E eu escutei a história dela toda. E eu pensei, meu Deus. Né? Como eu já pedi perdão para Deus na hora, já pedi perdão porque eu fiz isso, eu pensei, poxa, não há como dizer, essa mãe, se eu pensar bem, ela está fazendo um bem, para nós é um mal, porque ela não quer um filho, não é que ela não quer o filho, ela não quer que o outro sofra o que os dois já estão sofrendo. Então, ela pensou, se eu dar esse filho, vai ser mais cuidado, ele pode ter uma boa educação, ele vai ter um futuro, os meus eu não sei. Né? Já que nem para meus pais eu posso dar. E ela disse que já assistente social, estava cuidando das crianças dela enquanto ela estava no hospital. Daquele dia para cá foi uma lição para mim. Né? O que eu aprendi? Eu pensei assim, eu vou começar a fazer alguma coisa, né? E despertou uma coisa em mim, de fazer alguma coisa por essas mães.
Então, desse dia para cá, eu comecei a ajudar as mães. Sabe? Foi assim, a parte que eu sempre, de vez em quando, isso há 10 anos atrás, gente, 10, 12 anos atrás, eu comecei assim, ó, eu vou pensar, eu vou começar a ajudar essas mães, porque tem muita mãe que passa por isso e a gente não sabe. A gente julga, mas a gente não sabe. Então, eu comecei assim, ó, um trabalho de formiguinha, bem pequenininho. Vendido uma roupinha aqui, uma coisinha ali. Aí, quando eu sabia que uma mãe ia ter filho e não tinha, então movia céus e terras para ajudar, sabe? Uma roupinha, uma coisinha. Eu pedia na casa, com o tempo, vocês lembram? Eu pedia sempre. Tinha a Marisa, que sempre me ajudou. As outras colegas também começaram de pequenininho, sempre ajudando, trazendo uma roupinha. E eu fui fazendo assim, doando. E começou a crescer, sozinha. Aí eu fiquei sozinha, mas cresceu. Sozinha, eu digo sozinha não, porque daí eu tinha que pedir ajuda para outro, né? Pedir, gente, é difícil. É mais não de que sim. Eu vou ver, eu vou dar, sabe? Vou ver se eu tenho. Que é assim que funciona. Né? E foi. Então, aos pouquinhos, a gente foi caminhando. Isso é 10 anos atrás, gente. E depois eu conversei com a Nice sobre isso. E a Nice, que ideia boa, vamos tentar fazer tipo kits para a mamãe, que as mamães carentes não tem. Quando a gente sabe, a gente leva um kit para ela ir para o hospital, ela vai ter tudo. Vamos tentar ajudar com alimentos, se a gente puder. E a gente tentou. Foi o primeiro trabalho nosso assim que eu pensei. A gente tentou, foi, mas não foi, sabe? A coisa andou, mas aí parou. Não deu para a gente, não conseguimos atingir o objetivo que a gente queria, que era esse trabalho de servir essas mães. Mas assim, eu pensei, vamos embora, vou tentar. Não consigo ajudar 10, mas ajudo uma. Né? Não dá 10, vai em uma. E assim foi esse trabalho. E parou, a casa ajudou, aqui também, a gente pediu, foi indo no final, foi se aquietando, não deu em nada. Mas eu continuei fazendo isso. Sempre que posso, e faço, né? Com a ajuda de outros. Não, quando digo é eu e mais outras pessoas que conseguem também ajudar. E daí passou o tempo, e eu me encontrei com uma amiga, que fazia tempo que a gente não se via. Uma amiga de infância. E eu falei para ela, e a gente conversando, e eu falei para ela disso, que eu sempre... Eu tenho 1000 sonhos de poder ajudar o outro. Eu tenho muita coisa, só que é só plano, não sai. Né? Então, assim, mais uma coisinha, de 1000 a gente faz um. E eu falando com essa amiga, ela disse assim para mim. Eu contei a história dela, para ela que eu queria, essa minha vontade de ajudar as mamães, que passam muito trabalho para ter os filhos. E ela olhou assim, então vamos fazer. Eu pensei, pensa que é assim, então vamos fazer. Não é assim, não vai. Aí eu estou em casa... ela disse para ela, o que vai? Eu disse, a gente precisa de alguma coisa para a gente... Vamos montar um kit. Antes a gente fazia banheira. Pegava uma banheirinha, enchia de coisa e dava para as mamães. Ela disse, já sei. Eu vendo Natura, eu tenho as minhas caixas de Natura em casa. Vamos fazer tipo um baúzinho. Mas eu até me empolguei na hora, né? Ela já... O que vai? Quais são os itens? Faz uma lista aí. Tá, a gente fez a lista. Aí passamos na casa de outra amiga... que ela foi até lá fazer um serviço, e nesse conversando com a amiga, poxa, já sei, vamos fazer um texto e vamos compartilhar esse texto, vai dar certo. Eu me empolguei, fui para casa, com aquilo na cabeça, mas eu pensei, será que vai dar? Será que é dessa vez? À noite, eu estava lá no meu quarto, estava até lendo, e veio, e ela mandou no WhatsApp um monte de caixa. Tudo bonitinha, encapadinha, bonitinha, como fosse baúzinho. Ela colocou embaixo, esses vão ser nossos kits. Eu disse, pronto. Gente, agora a coisa vai andar, porque nunca, né, foi uma coisa bem, agora vai. E começou dali. Dali a gente começou a fazer. Faz 6 meses que a gente montou o grupo. A gente já nesses 6 meses, com a ajuda das amigas, com a ajuda do pessoal aqui do centro, do CEIU de Blumenau, que ajuda bastante a gente também, do outro grupo de estudo que tem aqui em São João, que também ajuda. E todo mundo que compartilhou, a gente já conseguiu ajudar, só em 6 meses, mais de 15 mamães. Sabe? E a ajuda é assim, é onde está essa mãe.
seja Nova Trento, Canelinha, seja Brusque, onde ela estiver precisando, que ela é necessitada, vai. Que a gente combinou, onde tiver uma mamãe precisando, ele vai. A gente só não manda para mais longe, porque não dá, né? Mas ainda se tiver um que vai para lá, leva, sabe? Então, assim, ó, é uma coisa muito boa. Cresceu, e aí a gente foi compartilhando, formamos um grupo, as pessoas entraram no grupo. A gente está recebendo, na medida do possível, bastante doação, assim que dá. Às vezes falta um item aqui, um item ali. A gente consegue fazer. O que está faltando, a gente junta lá, faz uma vaquinha, todo mundo junta, faz uma vaquinha. E é um trabalho, gente. Agora vou entrar aqui na alegria do trabalho no bem, que é o que a gente vai falar sobre hoje, está falando já, né? É um trabalho que, assim, ó, para mim, é um sonho realizado, né? De todos que eu tenho, mas esse é um sonho realizado para mim, ajudar essas mamães. A história daquela mãe fez com que eu conseguisse, me tocasse, eu despertei para o trabalho, para esse trabalho do bem com a história daquela mãe. Eu acredito que talvez outras pessoas vão ser tocadas por outras histórias e vão começar a ajudar, né? E, às vezes, a gente vai ver a situação da mamãe e a mamãe não tem nada mesmo, ela não tem. Então, às vezes, ela não tem nem alimento. Então, nem o alimento ela tem. Aí, então, a gente também já consegue ajudar desse lado, né? É difícil, como eu digo, às vezes é muito não. Às vezes, as pessoas julgam também. Às vezes mandam a gente trabalhar, vamos trabalhar, deixa de besteira. A gente já escutou muito isso. Deixa de besteira, vamos trabalhar. Só que a gente não liga, porque a gente sabe que essas pessoas não sentem, não têm o conhecimento que a gente tem. E que um dia também vão se despertar para esse lado. Então, essa necessidade da caridade de São Paulo é isso, gente. É a gente trabalhar um pouquinho pelo outro, seja lá no que for, sabe? No que você puder ajudar. Né? A gente não vai deixar, a gente ajuda só no Natal, vamos fazer cesta para o Natal. Aí vamos juntando alimento, fica lá estocado para o Natal. E todo mundo passando fome lá fora. Um monte de gente passando fome lá fora. Eu nunca fui muito a favor disso. Né? Eu sou assim, quem tem fome tem pressa. Está precisando, vai. No Natal vai aparecer outras coisas. Tenho certeza, sempre aparece. Alguém sempre vai ajudar. Então, assim, esse bem que a gente faz, e isso que a gente está fazendo, é um sonho que a gente está realizando. É bom para nós, que a gente está crescendo com as histórias do outro, a gente vê o quanto que a gente é rico, né? Não é rico, que a gente fala aqui, né? Que o resultado disso tudo é alegria, né? É uma alegria que a gente tem, porque o bem que a gente ganha é a paz interior que a gente tem, porque a gente não se apega mais às coisinhas que a gente se apegava tanto, sabe? Tu vê o sofrimento do outro, tu vê como tu é feliz, né? Dificuldade todo mundo vai ter sempre. Isso aí é o nosso exercício do dia a dia para a nossa melhora interior, para que a gente chegue na perfeição, né? Senão, se a gente não passar um trabalhinho, não vamos chegar. Então, o que a gente ganha, o bem disso tudo? Eu sempre digo, os problemas que a gente, às vezes, ele vem, mas a gente nem enxerga, passou, a gente ri à toa, a gente está lá, às vezes, rindo à toa. É o tempinho que a gente tira para unir as colegas, daí todo... funciona mais ou menos assim. Quem doa, a gente já pede, né? Gente, se vocês vão doar, quem pode? Dar arrumadinha, limpinha, melhor ainda. Porque, assim, tu vai doar uma coisa. Eu vou doar a roupa que eu tenho lá no armário, né? Então, assim, a gente sempre doa o que a gente não quer mais, não é verdade? Não me usa mais, eu vou doar. Para bebê e para a mamãe, a gente já pensa assim, né? Gente, vamos lavar, vamos dar limpa, cheirosa, tudo arrumadinho, tudo muito bonitinho, para dar alegria para essa mãe. Porque tem mãe que também não tem o seu sabão em pó para lavar. Aí você vai dizer, isso não existe. Existe, gente, eu levo vocês num monte de lugar que existe. Tem mãe que às vezes não tem roupa, não tem sabão para lavar. Quantas, a gente já viu isso, que às vezes leva até o produto, sabe? Porque a gente tem que ir lá no foco, a gente tem que ver, a gente tem que sentir para a gente se doar, para a gente doar o tempinho da gente. Eu preciso fazer isso. É a necessidade. Isso tudo, a alegria da gente vem lá do nosso íntimo, do nosso espírito.
É o nosso espírito que se sente feliz. Eu acho que ele pensa que ele está melhorando. Eu estou no caminho certo, estou fazendo a coisa certa, sabe? Então, é a alegria do nosso espírito, né? Porque rico a gente não é fazendo isso, eu vou só coisas boas para a gente. Ficar rica, não. Eu não vou fazer isso achando que o meu bem vai ser a riqueza, né? Que essa riqueza aqui, a gente sabe que é aqui, né? Fica aqui, até o meu corpo fica também. Só vou levar o quê? O meu espírito. Então, eu vou cuidar um pouquinho mais dele, né? Nem o corpo eu levo, claro, eu agradeço o corpo que Papai do Céu me deu, que foi que eu tentei cuidar ao máximo também, né? Que a gente tem que cuidar do nosso corpo, mas nem ele eu levo, né? Ele volta para a Mãe Terra. A minha riqueza fica para os meus filhos, para os outros que estão aqui, meus parentes, mas não levo, né? É bom, a gente usufruiu de tudo, muito bom. Mas aí, vamos supor que a gente só fez isso a vida toda. E quando a gente ter que voltar com o espírito, o que a gente leva com ele? Né? Qual é a riqueza que a gente leva com o espírito? É o bem que a gente fez, né? É aquilo que a gente fez para o outro. Então, a alegria é essa, gente. A alegria de ter paz interior, a fofoca, a intriga, a briga, tudo ali no teu meio, mas tu não está nem vendo, porque tu está tão bem, né? A tua energia está tão boa, que tu não está nem vendo aquilo acontecer do teu lado, tu não te contamina, tu não entra, tu não acaba julgando. É o que o São Paulo falou ali, a gente não acaba, que a gente nem julga mais, a gente esquece essas coisas, sabe? Então, é um trabalho muito bom, que eu estou falando para vocês. Tudo é com amor, tudo. Se elas vão fazer as coisas, elas doam com amor. Tanto porque elas têm o trabalho. Qual é o trabalho delas? Lavar, limpar. Não é só doar. Tem que fazer alguma coisinha. Dar limpinho, cheirosinho e bonitinho. Se alguém não pode, tem uma pessoa lá, eu não tenho tempo. Não tem problema. Alguém vai lá, pega, lava. Já tem uma que passa, recolhe e lava. A gente tem 3 postos de coleta aqui em São João Batista, que é na loja Bota Média. A gente colocou uma caixa lá para doações. Tem a farmácia ali do centro, perto da lotérica, nós também temos, e a Duda Linda. A gente colocou 3 postos, para quem quiser doar, não tem onde levar, leva ali, a gente passa em 15 dias e recolhe. Está recolhendo, né? E quem não pode, liga, a gente vai em casa, pega, cada uma tem uma função. Sabe? Quem não está fazendo, não pode fazer muita coisa, está fazendo crochê. Está lá fazendo as barrinhas, nas toalhinhas, alguém que a Karen aqui já viu, que a gente às vezes traz alguma coisinha, né? A Neide lá leva para a vovozinha fazer. Tem umas senhoras fazendo, e assim, é bom para elas também, que elas já estão tendo que fazer. Eu até falei que tem uma senhora lá na Canelinha que ela tem 90 anos. E ela está fazendo crochê para a gente. E a filha dela vai lá em casa e diz, está acabando. Dá mais, porque enquanto que ela está lá fazendo crochê, ela esquece das dores dela, das doenças. Então, está acabando, ela já está pedindo, sabe? É uma coisa muito boa. Acho que a gente espalhou, assim, espalhar esse bem para os outros lados. Todo mundo faz um pouquinho, todo mundo contribui. Nós temos a dona Nair, aqui da casa, que hoje ela não pode vir com a gente, mas ela é a nossa costureira master, ela que faz as roupinhas, ela doa o tempo dela, que é o sábado, às vezes domingo. Nosso tempo é sábado, né? Porque essa minha amiga que ajuda, ela vem de Brusque, então ela vem todos os sábados. Ela é da família daqui, ela vem para a casa da mãe dela, daí sábado a gente se reúne e monta, né? E então assim, cada uma está fazendo um pouquinho, sabe? Ou quem não pode fazer nada, lava a roupa e coisa. Não é uma maravilha, gente? Não posso doar nada, mas eu posso lavar a roupinha e dar limpinha e cheirosinha. A gente dá com alegria, né? Aí, tipo assim, dá a si mesmo, pobre, a gente escuta um monte de coisa, sabe? Dá a si mesmo, roupa para pobre, não sei o quê, não sei, eu já, sabe, não é assim, isso não é amor. Quando tu quer dar uma coisa com amor, tu quer dar uma coisa boa, uma coisa melhor, é uma coisa que, por exemplo, um trapinho, uma coisinha mal feita, uma coisinha furadinha, ela já tem. Isso ela já tem isso. Então, se a gente pode dar uma coisa melhor, que ela não vai ter, dá essa alegria, né? Uma coisinha nova, cheirosa, é tão bom. A gente dá usado, que a gente ganha, mas a gente dá as novas que a dona Nair faz para a gente. A Nair faz aqui, trabalha. Então, assim, gente, é um bem que é de todos, né? Foi uma coisa muito boa. Então, assim, eu vou desencarnar, mas eu sei que um sonho do 1000 foi realizado. Eu já estou feliz.
Estou muito feliz, né? E eu agradeço muito todo mundo que está lá no grupo, está ajudando. Agradeço a casa, agradeço que também a casa que também ajuda muito, vocês que também trazem, eu sei, tem muita gente aqui que já está colaborando nesses 6 meses. A gente cresceu muito. E eu ainda assim, às vezes eu digo que eu viajo na maionese, né? Porque a gente se une e a gente vai inventando coisa, vai. Então, assim, ó, um dia, tomara que tivesse, tipo, o nome do grupo é Guarda-Anjo, né? O nosso grupo é Guarda-Anjo, e a sede é aqui em São João, mas eu penso que um dia vai ter, e tem uma ajuda de Brusque, a gente tem Blumenau e Brusque ajuda a gente. E a gente ajuda todo o Vale. Nova Trento, São João, Canelinha, Tijucas, a gente também já ajudou, está, e também vai ajudar até onde der para chegar. Ajudamos um caso lá em... agora eu não sei dizer o nome, mas acho que é Luiz Alves, por lá, que o pessoal até do SOS aqui ajudou a gente também, que era um caso de uma menina de 15 anos, né, que teve um bebezinho, e ela precisava, e a gente conseguiu até ajudar a mamãe, fazer um kit para a mamãe, através do pessoal daqui também, que foi muito maravilhoso. Então, assim, vai surgindo outras coisas, né? Porque isso vai empolgando a gente, né? É uma coisa que contagia. Então, a alegria do trabalho no bem que eu quero colocar para vocês hoje é que a gente acaba se melhorando, se ajudando, né? Ajudando o outro, eu estou me ajudando. E isso é a finalidade de tudo na nossa vida. Embora a gente não está ligado, nem focado nisso, é. Porque a nossa salvação é só quando a gente... Essa salvação aqui de chegar lá naquele mundo é através da caridade, como diz São Paulo. Né? Então, se eu não tiver essa caridade dentro de mim, se eu não doar esse... A gente faz isso, mas quantas pessoas tem ainda? Tem o pessoal que vai para o hospital, fazer as crianças, lá na área do câncer, né? Ajudar as crianças, brincar. É um trabalho, eles tiram o tempo deles e estão lá. O trabalho que casa faz aqui do asilo é trabalho. Eles vão lá, passa a tarde lá com os idosos, leva alegria, palavra de consolação. Né? Tem gente que se dedica só a visitar as pessoas acamadas em casa. Tem um grupinho que vai. É o trabalho. Por que é trabalho? Porque é o meu tempo que eu dou. Não é mais meu, já é do outro. Isso é trabalho. Doação é doar. É trazer, doar, mas o trabalho tem que partir de mim. Né? Então, assim, é muito bom, a alegria que a gente recebe é essa, é ter a paz interior, é a gente ver só mais coisas boas do que ruim, né? Não que a gente vai ficar curado, mas a gente já vê uma coisinha melhor no outro, a gente já vê a necessidade do outro, o que ele precisa, a gente pede, né? Eu sempre, como a minha base é orgulho, que eu sempre tive muito orgulho, sempre fui uma criatura muito orgulhosa, então eu sempre tenho dificuldade de pedir para mim, em situações, né? Mas hoje eu já sei fazer isso, mas antes eu passava muito, porque pelo meu orgulho eu não pediria. Agora, para o outro, eu penso, eu saio pedindo importa, porque é uma coisa que já me tocou. Eu sinto a necessidade dele, o sofrimento dele, o que ele passa. Né? E comigo eu já me melhorei um pouquinho também, né? Mas eu já era outro caso, já era o meu orgulho que não queria deixar, eu estou precisando, mas eu não penso. Né? Se eu vou precisar do outro. É isso que a gente tem que aprender. A gente precisa, sim. Hoje a vida pode estar boa, mas amanhã quem sabe. Não é mesmo? Então, o que eu queria deixar para vocês essa noite, eu até tinha uma perguntinha aqui que eu queria, que é do Livro dos Espíritos, mas eu não trouxe o livro, mas então vocês lêem em casa, tá? É a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que lá a espiritualidade pergunta, eu já não lembro mais, era para ter trazido aqui. Alguém pode pegar o Livro dos Espíritos para mim? Fazer a caridade? Eu esqueci. Não? Eu queria o Livro dos Espíritos. Eu vi ela mexendo no livro, achei que ela foi pegar para mim, olha. Mas é mais ou menos assim. Isso, Cid, né? Só para a gente acabar, para a gente entender. Obrigada. É a 642, que eu também dei uma olhadinha lá, que a gente sempre, quando vai ter algum tema, a gente corre nas obras, né, um pouquinho para saber o que fala, o que a espiritualidade fala lá. 642. Hum?
Achei. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 642, diz o seguinte. Kardec pergunta aos espíritos, né? Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Os espíritos respondem, a espiritualidade, né? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não se haja feito. Quer dizer, tem oportunidade? Faça. Né? Aproveite a chance. Faça. É isso que eu quero dizer para vocês hoje, quando acontecer. Que vocês, no caminho de vocês, acontecer alguma coisa, que vocês podem auxiliar, gente. Auxilie, né? De coração. Eu sempre digo, de coração. Quando a gente ainda não consegue fazer de coração, melhor não fazer. Espera a hora. Espera. Ou entre algum grupinho para começar, né? Ver se a gente se interessa, se vai, se está gostando daquilo. Mas tudo que faça por amor. Não para dizer que a gente é bom, né? Que para ser bom ainda vai demorar um pouco, tá? Muito obrigado, né, pela atenção de todos, né? Que possamos voltar para casa em paz, pensar um pouco, refletir nas nossas palavras de hoje, né? Que Deus abençoe a todos, que voltem também com muita proteção para os seus lares, que abençoe seus familiares. Muito obrigada.